Galerinha do bem! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Eu sou a Lê Oliveira e seja bem-vindo para mais um Papo Reto. E hoje o nosso tema é casamento. Isso mesmo! Hoje nós vamos estudar acerca do que é o casamento, quando surgiu o casamento, como ele era visto, por que o casamento é tão importante para Deus e como Deus o vê, por que Deus permite o sexo somente dentro do casamento e fora do casamento é algo condenável, e se há imoralidade sexual dentro do casamento, será que existe? Bom, se você está curioso e quer saber, eu te convido, vem assistir esse vídeo junto comigo para a gente aprender sobre a palavra de Deus um pouco mais. Tá curioso? Então bora pro vídeo! Sejam bem-vindos, meus queridos, para mais um vídeo. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega ela aí, porque hoje nós teremos bastante conteúdo para você. Conteúdo interessantíssimo para você aprender juntamente comigo a importância do casamento e um grau de espiritualidade que ele tem dentro de si e como Deus vê o casamento nos dias de hoje e também nos dias do passado, porque tem muita coisa para nós aprendermos a partir de hoje. Bom, o nosso primeiro tópico é: o que é o casamento? E aí, o que é o casamento? Bom, o casamento ele não é nada mais do que um vínculo entre duas pessoas que decidem ali mutuamente se comprometerem uma com a outra. E quando é realizado o matrimônio, ele é reconhecido não somente pelos familiares ou pelas pessoas. Ele é um vínculo reconhecido dentro de um governo, ele é governamental, ele é cultural e também ele é religioso. E dentro desse tema, dentro desse tópico, nós vamos estudar em qual deles o casamento se encaixa. Quando nós falamos governamental, quando nós falamos cultural e quando nós falamos religioso. Como o casamento se encaixa dentro desses três tópicos. Então pega a sua Bíblia aí, porque tem bastante coisa para nós aprendermos nos dias de hoje. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Como surgiu o casamento? Bom, nós que somos cristãos, sabemos que tudo que nós olhamos, nós não olhamos aos olhos da ciência, mas nós olhamos aos olhos da palavra de Deus, da Bíblia. Então eu já convido você a pegar a sua Bíblia aí juntamente comigo e abrir no livro de Gênesis, do capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25, e vamos ver aqui como surgiu o casamento, e eu vou estar explicando para você, porque existem algumas pessoas que falam, mas espera aí, isso aí não é casamento, mas eu vou estar explicando para vocês por que é o casamento. Pegou a sua Bíblia? Então vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para que este pudesse colocar-lhe nome. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todos, o gado e as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai, a sua mão, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção no último versículo, porque não havia necessidade de dizer que eles estavam nus, mas a Bíblia, ela focou nisso, e eu vou estar explicando isso para vocês daqui a pouquinho. Aqui nós vemos o primeiro casamento. Como nós sabemos, Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher, e daí o Senhor os abençoou para que eles multiplicassem a terra.
Só que para um casamento acontecer é necessário alguns pontos. Quais pontos? O primeiro, o interesse de um homem para uma mulher, para que haja o casamento, o primeiro contato, noivado, namoro e aquela fase de conhecimento. O segundo ponto, aqui nós não vemos nenhuma autoridade civil, governamental, não vemos nenhuma autoridade religiosa e nenhuma autoridade cultural. A gente não vê aqui. Mas se nós pararmos para pensar, quem era a maior autoridade que estava aqui? Era o próprio Deus. O próprio Deus foi pai para Eva, para dar Adão. Assim como ele também foi um Deus todo-poderoso para criar esse entrelace entre eles. Então, o nosso Deus, ele foi a autoridade maior. Ele foi aquele juiz que abençoou. Sabe quando você vai casar, que você entra no civil e tem lá um juiz de paz para abençoar a sua união diante das leis dos homens? E depois, quando você casa no religioso para apresentar o seu casamento mediante Deus, para firmar, para reconhecer que você realmente está firmando um compromisso sério. Pois é, o nosso Deus já estava mostrando aqui que ele era a favor da família, que ele é a favor do casamento, tanto é que ele foi o primeiro a realizar o primeiro casamento dentro da Bíblia, quando ele resolve agora dar uma adjuntora para Adão. Adão era um homem solitário, porque todavia, quando Deus criou as aves dos céus, os animais, Deus trouxe Adão, como o texto já diz, para que ele pudesse colocar nome em tudo e em todos. Adão, todavia, poderia olhar para a criatura e olhar, nossa, cada um deles tem um par. O coelho tem a sua coelha, o tigre tem a sua tigresa, o leão tem a sua leoa. E talvez em algum momento ali o homem deve ter olhado e falado, nossa, sou um homem solitário. E Deus, olhando essa situação, ele agora dá um sono profundo em Adão. E agora vai tirar dele próprio a sua adjuntora. E aí nas palavras de Adão ele diz, olha, mulher, tu é osso dos meus ossos e carne da minha carne, mostrando assim que eles estavam se tornando um, porquanto do homem a mulher fora tirada. E aqui nós vamos entender esses pontos. Então nós vemos aqui que a primeira autoridade que firmou, que reconheceu, que serviu como testemunha e juiz para abençoar esta união foi o próprio Deus. E Letícia, por que você está falando isso? Porque nós vamos entender ao longo deste estudo a importância que é nós obedecermos às leis dos homens e às leis de Deus. Amém? Espero que até esse ponto tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa sua perguntinha aqui embaixo e a gente vai estar respondendo a você. Agora nós vamos entender, meus irmãos, por que Deus criou o casamento, qual o propósito dele e a sua finalidade. Bom, se a gente ler a palavra de Deus, a princípio, nós vemos que Deus manda que o homem e a sua mulher procriem, já que eles eram os primeiros a ter sido criados por Deus. Deus agora ordena que eles floresçam, que eles multipliquem a terra e encham ela. Só que tem outras finalidades para a qual o Senhor Deus instituiu o casamento. A segunda delas foi para que um pudesse dar prazer para o outro. É isso mesmo, não se escandalize. Deus fez você para dar prazer para o seu próximo, para você gozar a vida. Tanto é que Salomão vai dizer, olha, goza a vida com a mulher que tu amas, porque Deus já fez o casamento para isso mesmo. E uma terceira finalidade é para que nós pudéssemos entender o significado de sermos um. Certa feita, o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, em João capítulo 17 e versículo 20 ao 21, Jesus está orando ao Pai e ele diz assim, Pai, torna eles um como eu sou um em ti. Mostrando assim o casamento. Se nós olharmos a questões bíblicas, nós vamos ver que Jesus também compara a sua igreja como a sua noiva, ataviada, esperando para aquele grande dia. Então nós vemos que o casamento ele não é só uma questão carnal de você firmar um compromisso. Ele também é uma aliança que você faz com Deus e o Senhor compara o casamento como uma intimidade que você tem com Ele. Então por aqui nós vemos que o casamento ele não só é algo para nós mesmos, para o nosso bel prazer, mas como ele é algo espiritual da parte de Deus, para que nós possamos entender os compromissos e responsabilidades que nós temos para com a obra do Senhor. Então não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. E nós vamos entender essas três questões que eu havia dito outra hora, que é a questão governamental do casamento, é a questão
espiritual do casamento, é a questão religiosa e cultural. Nós vamos estar entendendo todos esses pontinhos para a gente chegar no nosso objetivo final. Bom, vamos falar aqui um pouco agora do matrimônio governamental. Letícia, o que é isso? O que é um casamento governamental? Casamento governamental é aquele nos quais nós vemos na história de Salomão, quando ele se casou com muitas mulheres. Algumas pessoas até se escandalizam quando a gente vai falar de Salomão e contar a sua história, que ele era um homem que tinha 1000 mulheres, sendo 700 delas sua esposa e as outras 300 as suas concubinas. Eram muitas mulheres. Mas por que Salomão tinha tantas mulheres assim? Será que ele era um homem muito... Como é que eu posso utilizar essa palavra? Se ele era um homem muito de fogo? Não. Muitas desses casamentos e dessas alianças era por questões políticas e governamentais. Salomão se casava com muitas princesas para fazer alianças com seus países, algo que Deus desaprovava. E isso nós vamos ver dentro da palavra de Deus. E o que resultou essa questão? Nosso Deus era um Deus que era a favor da bigamia? O que vocês acham? Bom, Deus não era a favor. Se Deus fosse a favor de um casamento com uma ou mais mulheres, Deus teria permitido que Adão tivesse mais mulheres e o próprio Deus criaria outras mulheres para Adão. E nós vemos na palavra do Senhor que ele vai nos dizer o seguinte: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. A palavra do Senhor no Gênesis não diz unir-se-á às suas mulheres, porque Deus criou um casamento. E o Senhor Deus, ele entende que quando você acrescenta alguém a mais, você está quebrando esta aliança no qual o Senhor Deus constituiu, que foi casamento com uma pessoa só. Mas Letícia, como você explica estes homens na Bíblia, como próprio Salomão, que teve tantas mulheres assim? Bom, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para você sobre este assunto é o seguinte: o homem, ele deturpa aquilo que Deus estabelece como lei e como regra. Por exemplo, o Senhor nos seus mandamentos, ele diz: não roubarás. E não existem tantas pessoas hoje no nosso mundo que estão roubando. Um exemplo disso nós vemos hoje até mesmo dentro das igrejas. Pastores roubando não só o Senhor, mas os seus fiéis nos dízimos e nas ofertas para se engrandecer. O Senhor Deus diz na sua palavra: não matarás. E o mundo hoje mata. Eles não só matam na carne, como muitas vezes têm matado as pessoas com as suas palavras, atacando-as, machucando-as. Então o homem, ele deturpa aquilo que é lei de Deus. E não seria diferente também no casamento. O Senhor Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, macho e fêmea, e o homem foi e acrescentou algo a mais que Deus não tinha mandado que acrescentasse. E isso começou no tempo de Lameque, ainda dentro da geração de Adão, aonde começaram a ter-se casamentos com 2 ou mais mulheres. Mas Letícia, em qual aspecto eles faziam isso? Quando a mulher era estéril e não podia gerar filhos. Aí o homem casava-se com outra mulher para que outra mulher não deixasse morrer a sua descendência. Mas ainda assim não era de Deus. Amém? E nós vamos entender isso dentro da sua palavra. Se você ainda está com a sua Bíblia, abre ela comigo no livro do Êxodo, no capítulo 34 e versículo 15. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz acerca desse assunto. Lembrando que nós estamos tratando agora da questão governamental do tempo passado, que as pessoas se casavam para fazer alianças com outros povos, e vamos ver também o que isso resultou. Então vamos lá, Êxodo 34 e versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos teus sacrifícios. Então aqui, nós vemos aqui no Êxodo que Deus está dizendo ao povo: olha, eu não permito que vocês façam aliança com outros povos. Mas essa aliança não queria dizer apenas na questão
política, queria dizer também na questão do casamento, para que os homens não se unissem a mulheres estrangeiras, mulheres de outra cultura, para eles não se contaminarem com seus ídolos, com as suas ofertas, porque o povo israelita servia um Deus vivo, enquanto os outros povos e nações, por não conhecerem o nosso Deus, serviam a deuses pagãos. Então, para não acontecer essa mistura, o Senhor Deus aqui estava dizendo para o povo não fazer isso. Por quê? Porque se Deus permite a bigamia, se Deus permite que você se case com quantas mulheres e homens você quiser, então Deus também está permitindo que nós adoremos a outros deuses. E isso é pecado, vai contra a santidade de Deus. Por quê? Vocês lembram que eu disse a vocês outrora que o casamento ele é algo também espiritual e que Deus, o próprio Jesus, compara a sua igreja como a noiva de Cristo? Porque nós vemos aqui que é algo espiritual também, não só algo da carne. Então o Senhor Deus não queria mistura para que não se tornasse um adultério. E isso nós vamos ver que acontece dentro da palavra de Deus. Mas aí você me fala, mas Letícia, como que pode uma coisa dessa? Pois é, porque o homem deturpou a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui agora as consequências disto. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 17 e versículo de número 17. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca de casamento com mulheres estrangeiras ou que fosse fora da cultura do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata e ouro multiplicará para si. Então aqui mais uma vez nós vemos o Senhor Deus falar por intermédio da sua palavra que ele era contra a bigamia, que ele era contra casamento com uma ou mais mulheres. Pensa aí, meus irmãos, já é difícil cuidar de uma mulher nos dias de hoje, não é mesmo? Agora você imagina cuidar de 2, 3, um camarada desse, além de ser muito rico, ele tinha que ter uma paciência de Jó, porque não é fácil. O casamento em si, ele não é fácil, ele tem lá os seus desafios. Mas nós vemos aqui que o Senhor, ele é contra esse ato. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo também, no livro de Esdras, no capítulo 10, versículo 10, 11 e 12. Vamos ver aqui o que mais a palavra do Senhor vai nos dizer acerca desse assunto aí, para ficar bem claro para você. E aí depois eu vou estar explicando as demais coisas. Por que ainda tem pessoas e culturas que ainda aderem à bigamia, belezinha? Então vamos lá. Esdras capítulo 10, versículo 10, 11 e 12. A palavra do Senhor nos diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. Então, o casamento com uma ou duas mulheres que fossem estrangeiras, que não fossem do agrado de Deus, aqui nós podemos ver que elas trouxeram consequências. Isso também não foi diferente. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela relata a mulher como alguém que tem que ser sábia. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser mulheres virtuosas. E tem uma coisa que a minha mãe sempre me dizia, e hoje eu vejo que faz muito sentido. Ela sempre me dizia assim: Letícia, uma mulher, ela tem o poder de levantar um homem, como também, se ela quiser, ela pode destruir esse homem. E isso é verdade, meus irmãos. Por isso o Senhor levantou a mulher como adjuntora. Então, o que nós não devemos fazer? Nós não devemos trazer para a nossa vida um jugo desigual. Por exemplo, se você é uma pessoa cristã, gosta de ir na igreja, você vai arrumar alguém que não tenha o mesmo pensamento que você vai estar trazendo para a sua vida julgo desigual. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Eles estavam trazendo para a vida deles um julgo desigual. Porque enquanto eles adoravam ao Deus vivo e casavam-se com mulheres estranhas, ia chegar um momento na vida deles que ou aquelas mulheres estrangeiras se
convertia ao judaísmo daquela época, ou então aqueles homens abandonariam a fé em Deus e iriam servir a falsos deuses. E o que estava acontecendo? Eles estavam abandonando a fé em Deus para se unir aos deuses e ídolos estranhos desse povo e dessa gente. Então é julgo desigual. Você vai acabar sofrendo, porque você vai ter que orar por muito tempo. Muitas vezes vai acontecer de você ter desavenças terríveis, até o ponto de acontecer possivelmente até mesmo um divórcio. Então já fica aqui a dica para você: não traga julgo desigual para a sua vida. Ora, espere em Deus. Às vezes a gente tem tanta pressa de casar, não é mesmo? Às vezes a gente fala, não, mas eu não encontrei na igreja, então eu vou procurar no mundo. Julgo desigual. E outra coisa, as pessoas também têm casado muito pela questão sexual. Tá errado, você nunca deve casar por sexo. Ah, mas a igreja proíbe de eu ter relações com alguém antes do casamento, então eu vou casar logo para eu ter essa liberdade. Tá errado. Porque você não vai ser feliz se você pensar somente no sexo. Você tem que pensar assim: eu vou me casar para eu fazer a outra pessoa feliz, para ela me fazer feliz, para eu completar aquela pessoa e para ela me completar. Porque senão seu casamento vai ser um fracasso. É por isso que é importante nós esperarmos em Deus e o tempo de Deus. É demorado muitas vezes? Sim, mas quando a bênção vem, ela vem por completo. Então guarda isso no seu coração. Amém, meu querido? E agora eu quero que você abra comigo aqui no livro de Neemias, no capítulo de número 13, versículos 26 e 27. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Então vamos lá, Neemias, capítulo 13, versículo 26 e 27. Eu quero estar lendo aqui com você para a gente ver o que o Senhor Deus tem para nos falar. Presta bastante atenção para você ver que até mesmo na palavra de Deus, o próprio Deus aponta para o pecado de Salomão. O próprio Deus mostra aqui para nós nesse texto a consequência que Salomão trouxe para a vida dele quando ele se casou com mulheres estranhas. Olha o que aconteceu com ele. Vamos lá. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele e sendo amado de seu Deus. Ou seja, Deus amava Salomão, meu querido. E pondo o Deus rei sobre todo Israel? Contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Olha aí, meu irmão, o conselho do profeta para a nação de Israel, mostrando a história de Salomão. Ele se casou para fazer política, para ter um tempo de paz com as outras nações, porque Salomão era um rei pacífico, ele não queria guerra com ninguém, ele queria paz. E para ele conseguir essa paz, ele fazia alianças com nações, povos estrangeiros, casando-se com as suas princesas daquela época. Mas ele, enquanto conquistava paz entre as nações, ele trazia guerra para ele mesmo. Porque a cultura dessas mulheres começaram a destruir a intimidade que ele tinha com Deus. Tanto é que Salomão, lá em Eclesiastes, lá quase no fim da sua vida, ele nos diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Lá ele começa a reconhecer que ele havia caído e que ele havia pecado, quando ele diz lá também: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os dias maus, não venhas dizer que não tenho nele me alegrado, não tenho nele me refugiado. E isso estava acontecendo com Salomão, mas ele foi enxergar isso lá no fim da vida dele, que as alianças que trouxeram paz para a nação, trouxeram guerras internas que destruíram ele, a ponto dele deixar aquelas mulheres levantar altares pagãos dentro da nação que era para ser somente de Deus, porque Deus amava a nação de Israel. Deus a comparava como a sua esposa. Por quê? Para mostrar que ele a amava. Tanto é que Paulo vai dizer assim, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amar
a tal ponto de dar a sua vida por ela. Olha que coisa forte, meu irmão, que coisa tremenda. Aí eu te pergunto, será que nós temos vivido isso nos dias de hoje? Pois é, eu acho que não, né? Porque as pessoas deturpam tudo aquilo que é lei e regra de Deus. Nós buscamos sim viver a palavra, mas muitas vezes nós mesmos tropeçamos nela, porque a gente distorce completamente o conceito que a Bíblia quer nos passar. Mas nós vemos aqui que fica bem claro a destruição que a bigamia trouxe. Então, se trouxe lá no passado, não é diferente nos dias atuais. E agora, meus irmãos, nós vamos estar falando acerca da questão cultural do casamento. Vamos olhar lá atrás, no tempo dos judeus, como era feito o casamento. Bom, o casamento, a princípio, ele era muitas vezes combinado entre os familiares. Vocês lembram que eu acabei de dizer para vocês que Deus ele condenava a questão da bigamia porque trouxe destruição para a nação de Israel? Pois é, eles mesmos buscavam trazer para si alguém até mesmo que fosse da família. Então, no passado era muito comum você ver casamento entre primos e primas, era comum você ver entre tios e tias, e para que eles ficassem entre o povo, para que eles não se contaminassem com mulheres estrangeiras de outra terra, tá? Então, como era feito esse casamento? As famílias, né, porque tinha que ter a aprovação da família, eles sentavam, conversavam entre si, se tivesse tudo certo, tudo ok, o homem pagaria um dote, né? Deixaria ali um dote, pagaria um dote para o pai da noiva. Se caso ele a repudiasse, não gostasse dela, a noiva não ficaria desamparada, tá? Então, no tempo antigo, o casamento era olhado e visto dessa forma e dessa maneira. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas Letícia, em relação a casamentos com duas ou mais mulheres, porque até hoje existe. Realmente, se a gente olhar para o lado do Islã, para aquele lado lá do Iraque, existem até hoje casamentos com duas ou mais mulheres. É uma questão cultural daquela região. E um segundo ponto que nós devemos observar também é que aquele povo, eles não são cristãos. O Deus deles lá, se eu não me engano, se chama Alá. Então eles servem a cultura de Alá, portanto é diferente da cristã. Mas se você é um cristão assíduo que serve ao Senhor Jesus, você está proibido de casar com duas ou mais mulheres, ou você que é irmã está proibido de casar com dois ou mais homens. É pecado diante de Deus e o Senhor Deus vê isso como adultério. Amém? Agora nós vamos olhar a questão religiosa da coisa. Como é a questão religiosa? A questão religiosa, meus irmãos, é quando você marca a cerimônia, chama os familiares, monta aquela festa linda, maravilhosa, para que você possa estar comemorando e finalmente dizendo ali para todos, olha, mais uma vez, eu mostro diante de Deus e dos homens que eu firmei este compromisso. Mas Letícia, o casamento só no religioso é válido diante de Deus? Não, meu irmão. Infelizmente, se você é casado somente no religioso, corre e vai casar no civil. Para isso, Deus instituiu leis e nós precisamos obedecer essas leis. Ah, Letícia, mas eu casei diante de Deus, está tudo certo? Não, não está. Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa. Você tem um carro, certo? Você sabe dirigir, mas você não tem carteira de motorista. Você tá certo? Só porque você sabe dirigir e tem um carro, você tá certo? Não. É necessário que você ande dentro da lei, não é mesmo? Porque se tiver uma blitz e você for pego, você vai perder esse carro, automaticamente ele vai ser guinchado, você vai receber uma multa e terá que pagar essa multa simplesmente pelo fato de não estar habilitado. O que é isso? Se chama lei dos homens. Então, meu irmão, é muito importante que você case primeiro no civil, ou então, se você fizer uma cerimônia religiosa, que já englobe o civil junto, para que seja feita uma coisa só, para que você ande dentro da lei dos homens e também dentre as leis de Deus. Então, o casamento, quando ele é feito no religioso, ele é simplesmente para confirmar aquilo que fora feita dentro do civil, que é o compromisso. A diferença é que no religioso você está dizendo para todo mundo, eu firmei um compromisso sério com essa pessoa, eu quero viver com essa pessoa pro resto da minha vida. Amém? Bom, agora a gente vai entrar numa questão bastante importante e bem interessante também.
Como que Deus vê o casamento? Bom, se a gente voltar lá no princípio, em Gênesis, no capítulo 2, aonde a gente leu a princípio, nós podemos ver ali a formação do homem, como fora realizado o primeiro casamento dentro da Bíblia, certo? Ali nós podemos observar que o nosso Deus, ao criar o homem e fazer para ele uma adjuntora, você percebe que o casamento em si fora feita quando eles tiveram ali a consumação sexual. Por quê? Porque é assim que Deus vê o casamento. Quando você se une a alguém, essa união só é consumada e vista aos olhos de Deus com a questão sexual. É ali que você consuma. É ali que Deus vai olhar para você e vai ver que vocês são uma só carne. É por isso, meus irmãos, que a fornicação ela é um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus. Porque Deus não olha mais para você como a partir do momento que você cai no pecado da fornicação, do ato sexual, Deus olha para você com aquela pessoa como se vocês fossem apenas uma só. Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? É importante que se você é um jovem, é uma jovem que está nessa vida, ore a Deus para Deus ajudar você a conseguir esperar alguém no tempo dele, ou então que você firme compromisso. Eu sei que não é fácil, porque lidar com a nossa carne diariamente é um processo bastante difícil, mas é muito importante que a gente mate ela todos os dias para que a nossa comunhão com Deus não venha a ser danificada. Amém, meu querido? E se você, meu irmão, acha que é brincadeira o que eu estou te dizendo, abre comigo em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ela diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha que coisa tremenda. Então, meu irmão, o teu casamento ele tem que ser santo diante de Deus. Tá? Você não pode achar que, eu tô traindo a minha esposa, ela não tá vendo, ela não sabe de nada, que Deus não tá vendo, Ele está vendo, e você será julgado por isso. Não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus. Porque quando você acrescenta, você está adulterando aquilo que Deus fez para ser santo. Lembra lá no Gênesis que a gente leu e eu disse para você focar que depois da criação ambos estavam nus e não se envergonhavam? Você sabe o que significa ambos estavam nus e não se envergonhavam? Significa pureza. Quando Deus criou ali o primeiro homem e a primeira mulher e os uniu, Deus os fez santo e puro. Mas devido à entrada do pecado no mundo, foi se deturpado, foi se corrompendo tudo o que Deus fez para ser santo. As pessoas se tornaram mais sem vergonhas. Desculpe pelo palavreado, mas é a verdade. As pessoas acham que podem fazer tudo o que elas querem, do jeito que elas querem com o corpo delas. Mas elas se esquecem que Deus irá julgar, irá trazer à luz todas as obras que se encontram encobertas. Por isso, meu irmão, se arrepende enquanto é tempo. Amém? Quero também pedir para você que abra em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12 ao 20. Vamos ver também o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de adúlteros e fornicadores. Capítulo 6, versículo 12 ao 20. Preste bastante atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha isso, que forte, meu irmão. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de uma meretriz? Não, por certo. Lembra que eu falei para vocês que Deus, ele vê o casamento depois da união sexual? Aqui no versículo 15,
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Aqui Deus está dizendo, se você se prostitui, por exemplo, sua esposa não sabe, mas você encontrou uma meretriz na rua, se prostituiu com ela, Deus viu você e viu que você se uniu com ela, portanto, você se tornou prostituto com ela. Então, meu irmão, saiba escolher com quem você vai casar. Se você está adulterando, se você está pecando contra o seu casamento, se arrepende, porque essa é a visão de Deus para você. Deus está dizendo para você que você está errando, que você precisa se consertar com ele, pedir perdão diante da igreja, diante da sua esposa ou do seu marido, tá? Porque Deus está dizendo que você está pecando. Então você precisa mudar nisso. Aí presta atenção, versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Olha que forte isso, meu irmão. Então, toda vez que você fornica, que você peca contra o seu casamento, contra o seu cônjuge, você se torna um com aquele com quem você está se adulterando. E Deus está vendo isso como pecado. Então, te conserta, crente, vigia. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Oh, coisa linda! Parabéns para você que foge do pecado, que está ali lutando diariamente, mas que em vez de buscar as coisas da carne, estão buscando as coisas do Espírito. E quando você busca as coisas do Espírito, a palavra do Senhor está dizendo que nós nos tornamos um com Ele. Glória a Deus por isso. Tanto é que Jesus no Evangelho de João 17, ele vai dizer assim, Pai, os torna um, como eu sou um em ti. Coisa linda, meu irmão. E que essa oração de Jesus alcance a sua vida. E que em vez de você ser um com o pecado, que você seja um para com o nosso Deus. Que você possa resistir ao diabo para que ele venha fugir de vós. Porque esse é o desejo do coração de Deus para a tua vida. Aleluia. Versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o teu corpo, antes dele ser teu, para o seu bel prazer, ele é de Deus. Foge da aparência do mal. Romanos 12 diz assim que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Então quando você se entrega a Deus e depois se entrega ao pecado, você está pecando contra a santidade de Deus. E se você não se arrepender e não se consertar, você vai prestar contas diante de Deus, porque Ele vai te julgar por isso. Então vigia, meu irmão. E para a gente fechar esse tópico e essa parte, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 ao 5, e vamos ver aqui o que o Senhor tem para nos dizer por intermédio dessa palavra. Aleluia. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que o praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós, e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você sabe o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, meus irmãos? Paulo agora, ele é informado que um certo homem estava andando com a mulher do seu próprio pai, e a igreja agora estava cobertando. Sabe o que Paulo, homem de Deus, vai dizer? Vai dizer para a igreja excomungar, vai dizer para a igreja afastar de tal pessoa, de tal cidadão, até que ele se arrependa e reconheça que o que ele está fazendo é pecado. E sabe o que Paulo ainda vai dizer no versículo 5, que é muito forte? É que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas que o espírito seja salvo. Quando Paulo diz que está entregando alguém a Satanás, ele não quer dizer que está mandando essa pessoa para o inferno. Não, ele está dizendo que o diabo coloque uma pedra de tropeço no caminho dessa pessoa, para que ela bata com a cara e reconheça que esta obra é para o arrependimento dela, para que ela consiga enxergar caindo, batendo com a cabeça,
que o que ela faz é mal, para que naquele grande dia, que ainda que a carne dela pereça, mas que o espírito seja salvo. Meu irmão, o que você está esperando para mudar de vida? O que você está esperando? Abandona o pecado, abandona tudo de ruim. Não sou eu quem estou dizendo, são as escrituras, é a palavra de Deus. Você que adulterou, que pecou, ore a Deus. Peça muito a misericórdia de Deus para que Ele venha te perdoar, para que você venha alcançar a reconciliação. E se porventura você que adulterou, que pecou contra a tua mulher ou contra o teu marido, está arrependido, ore para que Deus te dê mais uma chance de você voltar para ele ou para ela, para que vocês possam recomeçar outra vez, porque para Deus nada é impossível, para que você não venha continuar no pecado de adultério até a vinda do Senhor e não venha ser julgado por tal ato. Amém, meu querido? Eu espero que até aqui tenha ficado claro para você. Essa mensagem não é uma mensagem de ataque, ela é a realidade do século 21 que nós estamos vivendo, porque as pessoas têm deturpado a palavra de Deus, têm andado pelos seus próprios caminhos e têm achado que tá tudo certo e não tá certo. Deus está mandando uma mensagem para você, te conserta. Amém, meu querido? Estamos chegando mais uma vez no final desse vídeo, mas antes de nós encerrarmos, vamos para o último tópico, que é imoralidade sexual. Será que existe imoralidade sexual dentro do casamento, entre o casal ali? O que a Bíblia vai nos falar a respeito disso? Hein? Ou será que moralidade sexual é só quando você tá solteiro, que você fornica ali, que você fica com uma aqui, outra ali, é isso aí? Pois é, nós vamos aprender algumas coisinhas pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Por exemplo, pornografia. Uma vez, meus irmãos, eu sentei com um casal e eles nos contaram que eles assistiam filmes pornô na hora da relação sexual deles. Será que Deus aprova tal ação? Deus não aprova tal ação, porque o casamento, como já disse Hebreus no capítulo 13, versículo 4, ele é santo e sem mácula. Bendito seja, abençoado seja o leito sem mancha e sem mácula. Então o que isso significa? Significa que eu posso fazer tudo dentro do meu casamento do jeito que eu quero? Não. Se você e a sua esposa ou o seu marido têm visto pornografia, repreenda isso em nome de Jesus, acabe com isso, porque vocês estão pecando contra o próprio casamento de vocês. Mas por que é pecado, Letícia? Eu vou dizer pra você por que é pecado. Porque quando o teu marido tá olhando aquela mulher lá, fazendo as coisas que faz, ou você tá olhando para aquele homem, você não tá imaginando você com seu marido. E o pior de tudo isso é que isso acaba se tornando um círculo vicioso. E aí toda vez, ou um ou outro, sempre na hora da relação, vai querer ficar vendo esse tipo de coisa. E isso você vai estar deixando o seu casamento doente. Ele não vai ter mais, vocês não terão mais um relacionamento saudável. Isso pode futuramente acontecer até mesmo um adultério. Por quê? Porque os anos passam, o nosso corpo cai, a gente não fica linda para sempre, nem lindo para sempre. Daqui a pouco você engravida, você engorda uns quilinhos, fica com um pouco de celulite, um pouco de estria, e aí o seu marido sempre está acostumado a ver aquelas coisas erradas junto com você, e aí pode acontecer dele não querer estar mais com você. E a mesma coisa, você também pode não querer mais estar com seu marido, porque talvez você vê aquele ator bonito, sarado lá, e o teu marido é um homem barrigudo, gordo, mas é o que Deus te deu, tá entendendo? Então corta isso, porque você não está trazendo bênção para o seu relacionamento, você está trazendo maldição. Aleluia. Outra coisa, meu irmão, que não é legal para o cristão que segue a palavra de Deus. É legal eu levar minha esposa no motel? Meu irmão, não é legal você levar sua esposa no motel. Mas por quê? O que tem de errado? No motel acontece, meus irmãos, de aparecer todo tipo de gente. Às vezes não aparece um casal, às vezes aparece 2, 3, 4 e ali só Deus sabe o que acontece. E você às vezes nem sabe se a direção daquele motel vai limpar tudo, vai deixar tudo arrumado, organizado. Nisso você corre o risco de pegar doenças, você corre o risco de estar trazendo maldição para o teu relacionamento, porque você vai se contaminar num lugar que alguém já usou antes de você.
Então isso não é legal. O que é legal, Lê? Quando eu for sair com a minha esposa, com o meu marido, o legal é você procurar um hotel, um lugar próprio para a família, leva a esposa para fazer um cruzeiro, ou então até mesmo dentro da sua casa, arruma sua casa, joga umas pétalas de rosa, faz um jantarzinho romântico, manda as crianças para casa da avó, do avô, se não tiver avó com avô, manda para casa do tio e da tia. Use a sua imaginação, a sua criatividade. Dá para fazer tanta coisa legal e bacana dentro do seu casamento sem vocês precisarem se manchar. Lembrando que Deus quer que o seu casamento seja santo, seja limpo, que ele não seja de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Meu irmão, o terceiro ponto aqui é sexo anal. Eu posso fazer sexo anal? Meus irmãos, o que eu posso dizer para você dentro dessa questão? 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 7, Pedro vai dizer o seguinte: maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, lembrando que elas são o vaso mais frágil. Meu irmão, se você com seu marido entraram num consenso, você quer, o seu marido quer, é de vocês. Mas, Letícia, qual é a sua opinião a respeito disso? Meu irmão, eu não acho bacana o sexo anal. Por quê? Vamos olhar aqui primeiro na questão da saúde. Meu irmão, sexo anal, quando você o faz com muita frequência, ele pode causar hemorroidas em vocês. Sem contar, meus irmãos, que às vezes você vai no sex shop, compra algum brinquedinho e infelizmente, meus irmãos, eu tenho que te dizer isso, eu sei que alguns vão dar até risada, mas é a realidade, é um assunto muito sério. Existem até mesmo maridos que pedem para as esposas comprarem algum tipo de objeto para elas darem prazer para eles na região anal. Tá errado isso daí. Por quê? Porque mostra que o marido tem uma voltagem para o homossexualismo, e isso é pecado diante de Deus. Sem contar que quando isso acontece com o homem, além de dar hemorroida, pode inchar sua região interna, tá? A sua próstata, levando ele até mesmo ter um possível câncer. Então, meu irmão, se Deus fez um playground lá na frente, você realmente vai querer ir lá para a fossa? Mas isso vai de cada um. Se você tá bem, teu marido tá bem, tua esposa tá bem, tá tudo certo, vai de vocês. O que a Bíblia só nos lembra é que o homem tem que coabitar com a sua esposa com entendimento. Quando ele obriga a esposa a fazer isso, é estupro, é sim. No estupro não acontece só com pessoas diferentes que ninguém conhece, não. Acontece dentro do casamento, é estupro, tá errado. Então, se tem consenso, um concordou com o outro, tá tudo certo, vai de vocês. E minhas irmãs, às vezes vocês podem até reclamar: ah, mas já faz alguns anos que eu tô com meu marido, eu já tive filhos e a minha parte íntima tá larguinha. Meu irmão, procure, minha irmã, uma sexóloga, mas de preferência uma sexóloga cristã. Por quê? Porque tem um exercício chamado pompoarismo. O que é o pompoarismo? É um exercício, uma espécie de ginástica que eles chamam de aperta e solta, que vai deixar sua região íntima mais apertadinha, deixando assim o seu marido com mais vontade de ficar com você e com prazer. Por quê? Porque dizem algumas pesquisas que os homens gostam da região íntima da mulher mais apertadinha. Então procura uma sexóloga, de preferência cristã, que vai te ensinar esses exercícios. Vai valer a pena, você vai salvar o seu casamento, além de levar prazer para o seu marido e ele trazer prazer para você, tá? Outra coisa, fantasia sexual, meu irmão. Pode fantasia sexual? Aí é uma coisa meio perigosa. Por quê? Se você sempre no ato sexual coloca fantasia, você está correndo o risco de deixar o seu marido fantasiando outras mulheres. Por quê? Vamos supor que você se vista de enfermeira toda vez. E aí, toda vez que você se vestir de enfermeira, minha irmã, vai gerar uma imaginação na cabeça do seu marido que, de repente, se algum dia ele for para o hospital e ver realmente uma enfermeira, uma profissional, ele pode levar a coisa para o outro lado. Mas, de vez em quando, uma vez em nunca na vida, pode ser que sim. Mas, Letícia, você tem uma dica legal para me dar?
Tenho. Tem tantas lingeries maravilhosas, além de deixar você, mulher, original para o seu marido, sem você ter que imitar profissão nenhuma de enfermeira, policial, bombeira, seja lá o que for. Você vai estar usando ali uma lingerie que é só sua, que você vai estar colocando só para o seu marido, vai estar só do seu jeito ali. E ambos vão se sentir felizes um com o outro, ambos vão sentir prazer, além de você ser uma mulher original para ele. Então a minha dica para você é: opte sempre por lingerie e esquece as fantasias, meu irmão. Que a fantasia de vocês seja ali um para com o outro e não fora do seu casamento. Amém? E outra coisa, meu irmão, você que é casado, essa é para os homens, você que é casado, homem, e o que você acha? Você acha que masturbação é de Deus? Mesmo sendo casado, de vez em quando você pode ir lá e se masturbar? Pois é, você não pode se masturbar. Por quê? Porque a masturbação, ela é um sentimento egoísta e impróprio. Lembra que eu comentei com vocês que Deus criou o casamento para o prazer mútuo um do outro? Pois é, quando Deus coloca essa glândula do prazer em você, Ele não põe para você se dar prazer. Por quê? Porque isso é um sentimento egoísta, hipócrita, e você está tendo isso só para você, quando Deus deu para você oferecer prazer para o outro, tá? E nisso eu quero deixar para você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 22 ao 23. Vamos lá conferir e ver o que a palavra de Deus vai nos dizer, meu irmão. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas a são. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está se masturbando, você não está pensando na sua namorada ou na sua esposa. Por quê? Porque uma pessoa, quando vai se masturbar, ela se masturba ou assistindo um filme pornográfico, ou pensando em alguma pessoa que viu na rua, ou na coleguinha do trabalho, ou, que Deus nos perdoe, até mesmo uma irmã da igreja. É pecado, meu irmão. E a Bíblia nos diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então toma muito cuidado com a sua mente, com o seu imaginário, porque já dizem aqueles velhos ditados que a mente vazia é oficina para o diabo. Se Deus te deu a sua esposa, por que você vai se masturbar, meu irmão? Você tem ela para te dar prazer. E quanto aos solteiros, também é pecado a masturbação. Você tem que orar a Deus para Deus te dar controle sobre o seu corpo. Mas como é que eu vou ter controle do meu corpo? Vendo besteira? Vendo bobeira? Ouvindo bobeira todos os dias? Não, buscando as coisas de Deus. Tem culto? Vai pro culto. Tem oração? Vai orar. E quando você vê que não tá dando, ora um pouco mais. E se você vê que ainda tá difícil, vai tomar um banho com água gelada e esperar as coisas no tempo de Deus, porque vale muito a pena, porque as coisas de Deus, elas são completas na nossa vida. E outra coisa, a Bíblia declara em dizer: se o teu olho faz você pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Então, meu irmão, se você serve a Deus e anda no pecado, você não pode ficar em cima do muro. Você precisa fazer uma escolha. E eu desejo do fundo do meu coração que a sua escolha seja sempre Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Eu espero que este estudo do casamento tenha ficado claro para você, meu irmão. Não se escandalize pelas coisas que eu falei, porque tudo que eu busquei falar aqui foi baseado na palavra de Deus, para abençoar a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você que ficou comigo até o final desse vídeo. Tá? Que você leve isso para sua vida, pratique as coisas e principalmente a palavra do Senhor, e que Deus abençoe grandemente você, tá? Obrigada mais uma vez por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.